Oi pessoal, vamos lá para a parte 3, tá? O vídeo anterior, eu ajeitei aqui o celular, tô ajeitando, tá? É um esquema que meu marido fez aqui, ó, pra gente gravar, tá vendo? Pegou o acrílico da geladeira. Ai, gente. Então, eu coloquei um calço aqui agora porque a câmera tá na horizontal. Só que depois eu fui olhar e não ficou a imagem na horizontal. Então, e tá com o reflexo da luz aqui, ó. Vou tentar achar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar daquele jeito mesmo, porque já são quase meia-noite. Tenho que dormir, que amanhã, 7 horas da manhã, segunda-feira, eu tenho que estar no Google Classroom. E eu dei uma olhada, eu acho que dá pra entender, que não tem muita coisa escrito, o outro vídeo é mais desenho. Eu acho que dá pra entender, tá, gente? Me perdoa, mas eu preciso terminar esse aqui. Então, aqui tá a nossa questão 1, tá? Que vocês vão ter que responder, ó. A questão a B, a C, a D e a E, observando o quadro A, né? O quadro A e o quadro B. Então, vamos ver a primeira questão. A primeira questão é sobre átomos, né? A segunda, elemento químico, moléculas e depois as substâncias. Justamente, né, eu criei essa atividade. Essa aqui não, essa eu tirei de um livro antigo que eu tinha. Justamente essa atividade também diferencia, né, as 3 palavras de hoje: átomos, elementos químicos e moléculas. Então está perguntando assim: quantos átomos estão representados em cada quadro? Aí a gente vai contar e vai colocar aqui. Alguns alunos já me mandaram, tá? E acertaram. Eu tô feliz da vida. Vocês também tentem fazer primeiro, depois olha as respostas, tá? Quem ainda não fez, eu quero que pare o vídeo, vai lá, faça e depois faça a correção. Se vocês não tentarem fazer, vocês não vão aprender, tá? Tem que tentar, não é só copiar. Então, aqui, a gente vai observar o quadro A e ver quantos átomos tem, colocar aqui, e o quadro B. Vamos lá contar, então. Aqui, ó. Então, no quadro A, quantos átomos tem? Aí eu falei para vocês que cada partícula representa um átomo. Então, é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O A tem 14. Vamos colocar lá, ó. 14. Certo? E o B? Tem quantos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso? Tem 9, com 4, 13, com 2, 15. Isso mesmo, 15. Então, cada partícula representa um átomo. Elas são todas iguais? Não. Aí tem diferença. Cada grupinho é uma molécula. A questão B tá perguntando o quê, ó? Dos elementos químicos. Quantos elementos tem no quadro A e quantos tem no quadro B? Então, vamos lá. Os elementos, ó, é o tipo de átomo. Quantos aparecem aqui? Eu tenho essa pequenininha, ó. Essa pequenininha, ela aparece nesse grupinho aqui. Uma pequenininha com outra pequenininha, duas iguais. Aparece nesse outro grupinho, cada grupinho é uma molécula. Então, ela aparece nessa outra molécula aqui, ó, essa pequenininha. Ela aparece aqui de novo e aparece aqui de novo. Então, eu tenho esse tipo aqui, ó, um tipo. Qual o outro tipo que aparece? Tem carbono no quadro A? Não. Tem oxigênio no quadro A? Tem. Ele participa desse grupinho aqui, dessa molécula, dessa molécula, dessa molécula e dessa molécula. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 2. Quais são? O hidrogênio e o oxigênio. Se o aluno respondesse assim para mim: olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênio, eu aceitaria a resposta.
mas ele ia ter que especificar 8 hidrogênio, tem que falar o tipo que é. Mas não é isso que eu quero. São 2. Quantos elementos químicos aparecem aqui no quadro A? Estão representados o hidrogênio e o oxigênio. Se quiser colocar a quantidade, coloca. Mas eu vou colocar só 2. Qual tipo que aparece ali? 2. Aí vamos responder aqui, ó. 2. Tá? Agora aqui. Quantos elementos químicos aparecem no B? Aí já aparece os 3, né? Aparece o carbono, ó. Se quiser especificar, se vocês deixarem os fáceis, quiser colocar, aparecem 3 carbonos, ok. Aparecem quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oxigênios. E quantos hidrogênio? 1, 2, 3, 4. Ou então, só resumir, eu vou colocar aqui no meu, ó. Qual é a pergunta, ó? Quantos elementos químicos estão representados em cada quadro? No B estão representados 3 elementos. Só por quê? Porque só aparecem 3. Eu tenho aqui carbono, tenho oxigênio e tenho hidrogênio. Eu não estou falando o nome da substância, estou falando o nome do elemento. Tá? A, C. Quantas moléculas estão representadas em cada quadro? O que é molécula? Molécula é o grupinho de átomos. Então, quantos grupinhos de átomos, quantas moléculas eu tenho no quadro A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas. E quantas moléculas eu tenho no quadro B? Então esse grupinho é uma, esse grupinho é outra, esse grupinho é outra, esse grupinho é outra, esse é outra, esse é outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. 6 moléculas. Vamos responder aqui, ó. 6. Quantas substâncias estão representadas no quadro A? Essa fica mais complicada, tá? Escreva a fórmula química de cada substância. Então, aqui, ó. Substância é o tipo de molécula, tá? Então, aqui eu tenho um tipo, essa não é igual a essa, então aqui eu tenho um tipo, essa é a mesma que essa. Então, eu tenho essas duas juntas conta uma substância. Então, vamos colocar aqui, 1. Essa e essa não são iguais, ó. Essa e essa não são iguais, então é outro tipo de substância. Eu tenho 2 moléculas dessa substância, da mesma substância. Então, 2. Essa e essa molécula não são iguais? A gente já sabe qual essa aqui é a água. Vocês já conhecem o desenho da água? Acho que sim, né? Tomara que sim, eu espero que sim. Vou ficar feliz se vocês já conhecerem. Isso aqui é a água, ó. Não é a mesma substância, não é o mesmo material? Água. Então, mais uma. Então, eu tenho 3 tipos de moléculas, que são 3 tipos de substâncias, tá? Nesse quadro A. Então, 3 substâncias. 3 substâncias. Escreva a fórmula química de cada substância. Então, peraí, vamos escrever a fórmula química aqui, ó. Dessa pequenininha aqui, ó. Não é o hidrogênio que representa? Então, para escrever a fórmula química, primeiro eu escrevo de uma molécula, certo? Qual o símbolo do hidrogênio? Qual o símbolo do hidrogênio? H. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Quantas moléculas aparecem aqui? 2, certo? Aí, vírgula, vamos para a próxima. Qual é essa aqui, ó? Não é o oxigênio? Aqui o desenho, ó. Não é o oxigênio? Essa. Então, volta. Peraí. Então, o símbolo é, ó. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Coloco 2 aqui, é o O2. É o gás oxigênio.
Um é um átomo de oxigênio, 2 juntinhos, que é uma molécula de gás oxigênio, já é uma substância, é um material. Esse é o gás oxigênio que a gente capta, que a gente usa na nossa respiração. Quantas moléculas aparecem aqui? 2, então eu coloco 2 aqui na frente, tá? Vírgula, vamos para a próxima substância. São 3, né? Eu fiz a fórmula química de 2. Qual que é a próxima, ó? Eu tenho 1 oxigênio e 2 hidrogênio, que é a água, H2O, todo mundo já sabe, né? H2O. Eu espero que sim. Eu já coloquei um ponto aqui. Quantos H2O aparecem? 2. Então, 2 na frente. Facinho, né? Vamos responder aí. Aí é sobre o quadro B. Deixa eu arrumar aqui. Ficar mais para baixo. A B. Quantas substâncias tem? 3 também, ó. Uma. Essa é igual a essa, conta como uma. Essa é igual, conta como é a segunda. Certo? E tem mais outra aqui. 3 substâncias. Então, 3 substâncias. Agora, vamos escrever a fórmula química, tá bom? Ixi, ficou estranho. Eu vou virar de ponta cabeça por causa da luz. Tá dando um reflexo da luz aqui, ó. Não importa que tá de ponta cabeça, é só o desenho da partícula, tá? Que eu preciso pra gente fazer a fórmula química do B. Vou fazer aqui, ó. Então, dessa pequenininha é igual, ó. H2O, não é o H, o pequenininho? Tem quantos átomos? 2, então eu coloco 2. 2 átomos de hidrogênio. E não aparece 2 moléculas de gás hidrogênio, então eu coloco o 2 na frente. Vírgula. Próxima substância, essa aqui. O do meio é o carbono, tá? Aparece quantos carbonos? Para escrever a fórmula química, eu escrevo de uma primeiro, então tampo as outras para não confundir. O carbono, o símbolo é C, é como se tivesse, é uma só, não precisa aparecer o 1 aqui. Aí eu já vou para o oxigênio, o símbolo é O. Quantos oxigênios tem? 2, então eu coloco 2 embaixo. O número pequeno, ele representa a quantidade de átomos, tá? E o número da frente, o grande, representa a quantidade de moléculas. Quantas moléculas eu tenho aqui? 1, 2, 3, então eu coloco 3 na frente. Vamos para a terceira, eu falei que são 3 substâncias. A terceira substância é essa aqui, ó, gás oxigênio. Só aparece uma molécula, tá? Então, um átomo desse representado é o elemento oxigênio, é representado pela letra O. Mas eu tenho 2 átomos nessa molécula, então eu coloco aqui. O número pequeno representa o átomo. O grande representa a molécula. O 1 precisa aparecer aqui? Não, nem precisa, tá? Não precisa. Eu não tenho borracha aqui, pode apagar. Senão eu apagaria. Então fica só O2, que é o gás oxigênio. É isso, pessoal. Agora eu vou sentar ali no sofá, eu tô na casa da minha mãe. Pra dar um tchau pra vocês, tá? Peraí.